44 ao 50. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 12, do versículo 44 ao 50. Amém? O Senhor diz assim: então Jesus falou em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir a minha palavra e não obedecer a elas, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna, e assim o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, diante, Senhor, da Tua palavra, e te pedimos, ó Senhor, continue a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra em nós. Continue, Senhor, a fazer aquilo que lhe atrai, a Sua vontade neste lugar. Por isso aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua poderosa voz, para sentir a Tua presença, para Te adorar e para Te engrandecer. Por isso te pedimos, ó Deus, continua a falar conosco, continua a trabalhar na nossa vida, continua, Senhor, a realizar a Tua obra em nós, continua, Senhor, a fazer aquilo que bem o Senhor quer fazer neste lugar. Porque essa igreja é Tua, somos povos exclusivos Teu, e te pedimos, ó Senhor, fala e continua a falar aos nossos corações. Que eu diminua para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça, que seja o Senhor a ser exaltado, que seja o Senhor a ser engrandecido, que seja o Teu nome a ser reconhecido neste lugar, porque a honra é Tua, o poder é Teu e a glória é Tua para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos diante do texto de João, a qual quarta-feira passada falamos a respeito de Jesus fala da sua morte e glorificação, aonde Jesus Cristo anuncia que havia chegado o tempo, que havia chegado a hora, e ele se angustiava. Essa angústia, a qual vimos na quarta-feira passada, era a qual Jesus se angustiava, porque ele sabia que na cruz do Calvário ele se tornaria imundo, na cruz do Calvário ele se tornaria pecado no meu e no seu lugar, porque ele levou sobre si todas as nossas transgressões, e por isso Jesus se angustiava. Também disse que deveríamos ter esse sentimento em nossas vidas. Precisamos, como igreja e como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, aqueles a qual Ele nos mandou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Precisamos ter esse sentimento. Precisamos nos manter angustiados e ficar afastados de Deus. Precisamos ter esse sentimento de angústia ao pecar. Precisamos ter esse sentimento de angústia a viver uma vida longe de Deus. Precisamos ter esse sentimento de angústia, de separação de Deus. Precisamos manter acesa a chama para que nós possamos verdadeiramente buscar a santidade e assim vermos a Deus, andarmos com Ele e estar com Ele nesta terra. Precisamos verdadeiramente manter essa angústia constante em nossas vidas, porque só assim poderemos ser transformados pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso precisamos não ter mentes cauterizadas, precisamos não ter a vida cauterizada, mas precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar na minha e na sua vida. Amém? E
João começa a dizer a respeito de Jesus, a luz do mundo. João começa a falar a respeito de Jesus, a qual desde o início do livro de João ele já vem falando, Jesus já vem dizendo que ele é a luz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus sempre vem anunciando, e não só no livro de João, mas nos Salmos, em Isaías, em Provérbios, lá em Apocalipse, em 2 Coríntios, em 1 João, sempre vai dizer sobre a luz, sobre Cristo Jesus, a luz do mundo. Sempre vai anunciar e dizer que Jesus é a luz. E ele também chama a sua igreja lá no livro de Apocalipse de luz, porque Jesus ele anda pelo meio dos candelabros, pelo meio dos castiçais, a qual ali é a representação da igreja do Senhor. Mas Cristo Jesus nos chamou para ser a luz do mundo e sal da terra. Então Jesus ele sempre se demonstra como a luz do mundo, aquele que traz clareza, aquele que traz iluminação, aquele que traz a luz para o mundo, aquele que tira o mundo das trevas. Por isso vamos dar início a esse texto, a qual Jesus está exclamando e finalizando tudo aquilo que ele vinha falando no livro de João. Todo aquilo que ele vinha anunciando aos judeus, tudo aquilo que ele vinha anunciando aos gentios, tudo aquilo que ele vinha anunciando ao mundo, ele resume, ele fala e ele exclama mais uma vez a respeito do que ele é e de quem o enviou. Por isso João começa a nos dizer que Jesus está falando. Então Jesus falou em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Jesus está dizendo, é muito mais além do que vocês imaginam. Aquele que crê que eu sou o Messias, aquele que crê que eu sou o Salvador, aquele que crê que eu sou o enviado de Deus, não crê somente em mim, mas crê naquele que me enviou. Aquele que crê em Jesus como Messias, crê que verdadeiramente o Deus Pai o enviou a este mundo para morrer no meu e no seu lugar. Aquele que acredita que Jesus é o Salvador da sua vida, aquele que acredita que Jesus é o que vem para remir você do pecado, que veio para fazer uma conexão, a qual foi perdida em Adão, a qual veio fazer um caminho de volta ao Pai. Aquele que crê em Jesus assim, também crê em Deus, crê naquele que enviou. Por isso Jesus está dizendo em alta voz: o que crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Aquele que me enviou não crê somente em Jesus, mas crê em Deus Pai, que enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Por isso Jesus está anunciando aquele que entrega a sua vida a mim e crê em mim, não crê somente em mim, mas crê em Deus que me enviou. Crer que Deus me enviou para cumprir o seu chamado, para fazer a sua vontade. Por isso o próprio Jesus está dizendo: aquele que crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Jesus estava dizendo para aquele povo, a qual criam em Deus, mas não criam em Jesus como Messias. Jesus estava anunciando àquele povo que não tinha como você crer no Pai se você não crer no Filho. Não tinha como você crer num Deus soberano e poderoso se você não crer num Cristo crucificado e morto no meu e no seu lugar. Jesus estava demonstrando que não adianta você crer só num Deus soberano e poderoso, num Deus criador do universo, num Deus todo-poderoso, mas não crer que Jesus foi o enviado de Deus a este mundo. Jesus está dizendo que aquele que cria nele também cria em Deus Pai. Ele estava dizendo que ele e o Pai era e são um. Ele estava dizendo a unidade entre ele e o Pai. Ele estava dizendo que ele e o Pai são um. E por isso não tinha e não tem como você crer somente em Jesus e não crer em Deus, ou somente crer em Deus e não crer em Cristo Jesus. Jesus está demonstrando e está dizendo que ele e o Pai são um. Ele e o Pai são um. Ele está no Pai e o Pai está nele. Por isso que Jesus fala: as coisas que eu vos falo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Jesus está demonstrando que ele está no Pai e o Pai está nele.
Por isso ele anuncia: aquele que crer em mim, não crê apenas em mim, mas crê naquele que me enviou. Precisamos crer no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, a qual o Senhor nos prometeu que ele precisaria ir, mas se ele não fosse, não tinha como ele enviar o Consolador, aquele que viria e habitaria em nós, o Espírito Santo do próprio Deus. Por isso Jesus diz que aquele que crê em mim também crê, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Mas na frente Jesus vai dizer, Filipe vai nos dizer: nós temos o Pai, é isso que importa. Ele nos diz: ah, Filipe, há quanto tempo eu estou entre vós e você me diz: mostra-me o Pai. Por isso Jesus está dizendo: aquele que me vê o Pai, pois eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus veio para este mundo como luz do mundo. E precisamos entender o significado de luz. O dicionário vai nos dizer que luz é aquilo que nos traz clareza. A ciência vai nos dizer que a escuridão é a falta de luz. Como o dicionário nos diz que a luz é a clareza, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus está dizendo: eu vim como luz ao mundo. Jesus veio para trazer luz. Jesus veio para trazer clareza. Jesus veio para transformar e para mostrar aquilo que estava em oculto, aquilo que estava descoberto, estava coberto. Jesus veio para trazer luz. Jesus veio para trazer clareza. Jesus veio para iluminar. Jesus veio para trazer foco, trazer luminosidade para este mundo. A palavra de Deus vai nos dizer lá em João, capítulo 1, versículo 4 e 5, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Você já viu quando você está dirigindo um carro, está dirigindo uma moto, seja um veículo, ou seja com uma lanterna na mão, e você começa a iluminar o caminho, e você começa a iluminar a sua frente, e você vê que todo aquele caminho que você está percorrendo, que você está iluminando, começa a se tornar claro, e você começa a ver aonde você está andando, aonde você está passando. Por isso o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O salmista vai nos anunciar que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, porque quando colocamos-a em prática, quando começamos a viver a palavra do Senhor, quando começamos a viver aquilo que o Senhor nos chamou a viver, quando começamos a andar com Cristo Jesus, quando começamos a colocar em prática a vida de Cristo Jesus na minha e na sua vida, precisamos olhar para onde estamos trilhando e aonde estamos caminhando. Por isso o salmista vai nos dizer que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Também a palavra do Senhor vai nos dizer lá em João capítulo 9, versículo 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está dizendo: enquanto eu estou aqui, eu sou a luz deste mundo. Enquanto eu estou aqui, o mundo não anda em trevas, porque eu estou aqui. Jesus nos disse também, quarta-feira passada, que tivesse que andar na luz. Credes na luz enquanto tendes, para que vós torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Jesus anunciou: credes enquanto existe luz, enquanto a luz está no mundo. Crede enquanto eu estou aqui no meio de vocês. Crede enquanto eu estou lhe dando oportunidade. Crede enquanto ainda não é chegado o juízo. Creia enquanto o Senhor está te dando oportunidade de crer na luz. Ele está trazendo luminosidade para a sua vida. Ele está trazendo luz à sua palavra para que você possa ter entendimento. Ele traz luz para você, para que você possa andar não em trevas, mas para que você possa andar na luz que é
fomos chamados para andar em luz. Por isso o Apocalipse vai nos dizer que Jesus anda por meio dos candeeiros. O candeeiro, ele não carrega uma luz própria, ele carrega uma luz do fogo. O candeeiro ou a lamparina ou o velador não leva a luz própria, ele somente carrega a luz de alguém, e nós carregamos a luz de Cristo em nós. Por isso nós somos luz no mundo, pois nós possuímos Cristo Jesus em nossa vida. Se possuímos Cristo Jesus na nossa vida, todo o nosso caminho precisa ser luz. Todo lugar que vamos precisamos iluminar. Aonde nós chegarmos, não podemos levar trevas, mas temos que levar a luz, porque levamos Cristo Jesus em nós. Por isso precisamos viver esse Cristo Jesus. Precisamos viver essa luz. E João capítulo 12, versículo 46 vai nos dizer: eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Cristo Jesus veio a este mundo para te tirar das trevas do pecado. Cristo Jesus veio a este mundo para te libertar do laço do inimigo. Cristo Jesus veio a este mundo para trazer clareza à sua vida. E por isso precisamos analisar o nosso caminhar. Precisamos analisar a nossa vida. Se tem algo em nossas vidas que está em trevas, precisamos colocar Cristo Jesus. Se tem algo em sua vida que ainda não está na luz, se tem algo em sua vida que está na escuridão, é preciso colocar Cristo Jesus. Seja o seu emprego, seja a sua família, seja os seus filhos, seja a sua casa, seja a sua vida, seja o que for, leve Jesus para dentro, coloque Jesus sobre essas trevas e elas se dissiparão, porque Cristo Jesus é a luz. E por isso, o que seja em trevas na sua vida, coloque Cristo Jesus e será transformado e será mudado. Quando você enxerga Cristo Jesus na sua vida, quando você enxerga Cristo Jesus no seu casamento, quando você enxerga Cristo Jesus no seu relacionamento, quando você enxerga Cristo Jesus na educação dos seus filhos, na educação da sua família, no seu trabalho, na sua casa, as coisas precisam dar clareza. Por isso, leve Jesus aonde precisa na sua casa. Leve Jesus aonde você precisa na sua casa. Leve Jesus para iluminar o seu caminho, a sua vida e lhe trazer clareza às coisas. Por isso, Isaías 51:4 vai nos dizer: escute-me, povo meu, ouça a nação minha, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. O cumprimento de Isaías é Cristo Jesus. O cumprimento de Isaías, a lei sairá de mim, a minha justiça se tornará uma luz para a nação. A justiça de Deus é Cristo Jesus. A justiça de Deus é Cristo Jesus na minha e na sua vida. Por isso Ele se entregou e morreu no meu e no seu lugar. Porque Ele é justo, mas Ele decidiu agir de misericórdia comigo e com você. E Ele trouxe luz, nós ainda estando mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos em trevas, mas Cristo Jesus trouxe a sua luz para brilhar em nós, para nos salvar e nos redimir do pecado. Cristo Jesus, Deus trouxe a sua justiça para nós, trazendo a luz de Cristo Jesus para a minha e a sua vida. Por isso, precisamos viver esse Cristo Jesus. Precisamos viver essa luz grandiosa e maravilhosa que se entregou por mim e por você. Essa justiça de Deus, essa luz que nos ilumina, essa luz que muda a minha e a sua vida. Em João capítulo 3, versículo 19 e 21, ele vai nos dizer: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas o homem amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e quem não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja
claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O julgamento do mundo é. João começa a dizer: este é o julgamento do mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Vivemos num mundo onde pessoas têm amado as trevas. Pessoas têm amado viver uma vida obscura, com medo de ser revelado as coisas que fazem em oculto, as coisas que fazem em secreto. Pessoas vivem na escuridão, com medo de trazer à luz a palavra, com medo de trazer à luz para a sua vida, porque tem medo de deixar o pecado, tem medo de largar aquilo que tanto lhe satisfaz, que tanto lhe dá prazer, que tanto lhe dá amor. Pessoas têm escolhido as trevas por causa do sentimento aprazível que o pecado traz. Pessoas têm escolhido viver em trevas porque não querem deixar as amizades, não querem deixar as coisas erradas de lado, querem viver no erro, porque talvez o erro te trouxe uma certa riqueza, o erro te trouxe algo palpável, e algumas pessoas não querem ir para a luz, porque não podem deixar e não querem deixar as coisas deste mundo. As pessoas não querem aceitar a Cristo Jesus, não querem se aproximar da palavra, não querem se aproximar e ter uma vida com Ele, porque os seus defeitos, as suas dificuldades, os seus problemas serão revelados. E as pessoas não querem ser julgadas, elas querem receber uma vida eterna, elas querem possuir uma vida eterna, desde que não tenham que deixar nada, possam viver as suas vidas como bem lhe atrai. As pessoas querem ter uma vida eterna, mas querem ter uma vida eterna de modo que possam fazer aquilo que bem lhe atrai, mas querem viver eternamente com Deus, mas com os seus critérios, não com os critérios que a Bíblia nos diz que precisamos fazer. Pessoas querem herdar a vida eterna e vão em diversos lugares. Existem diversas religiões, diversas denominações, diversas coisas. E pessoas procuram algum lugar que você possa, não, isso aqui, eu vou neste lugar porque eu não preciso abrir mão disso, eu não preciso abrir mão daquilo, eu não preciso fazer isso, eu vou poder chegar onde eu quero chegar. Pessoas vão em alguns lugares porque ouvem e escutam de algumas pessoas que não, isso aí você não precisa deixar, isso você pode continuar fazendo, e você vai para o mesmo lugar que os outros que estão deixando, com os outros que estão negando a sua carne, com os outros que estão fazendo. Então pessoas têm se enganado, pessoas têm enganado a si mesmo, achando que ao viver a sua vida da forma que tem vivido, que tem vivido a forma da vida conforme lhe atrai, conforme as paixões deste mundo, vão ver a Cristo Jesus e viver com Ele eternamente. Pessoas têm ido em diversos lugares porque não querem fugir do tal do Apocalipse, querem fugir do fim do mundo, mas querem continuar no erro, querem continuar bebendo, querem continuar parreando, querem continuar tendo as suas amantes, querem continuar fazendo aquilo que bem lhe atrai, mas querem ver a Cristo Jesus. O engraçado é que João, o apóstolo de Jesus, quando vê ele no Apocalipse, no capítulo 1, ele cai como morto aos seus pés, porque tamanha era a glória de Jesus. Pessoas querem viver uma vida errada e querem se encontrar com aquele que está sentado no mais alto e sublime trono. Pessoas querem viver uma vida de qualquer maneira e acham que vão conseguir ver a Cristo Jesus. É necessário seguir a Cristo Jesus, esse Cristo que é a luz do mundo, esse Cristo que mudou a minha e a sua vida, esse Cristo Jesus que realiza a tua obra. Em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16, ele vai dizer: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É necessário ser luz.
É necessário viver em luz. Não esconda quem você é para os seus amigos. Não esconda quem você é para os seus familiares. Não esconda quem você deveria ser ou quem você é para aqueles que estão ao seu redor. Não esconda a luz do Espírito Santo da sua vida. Não esconda a luz de Cristo Jesus que brilha em você para as pessoas. Porque o próprio Jesus vai nos dizer no texto anterior que muitos creram em Cristo Jesus, mas não o seguiam com medo de serem expulsos da sinagoga, com medo de ser colocados para fora do templo. Preferiram viver a religiosidade do que seguir a Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que preferem viver a religiosidade, preferem viver as suas vidas religiosamente, do que viver a Cristo Jesus e negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Cristo Jesus. Pessoas preferem mostrar para os outros, não, eu não sou tão bonzinho assim. Preferem mostrar para os outros, não, eu não conheço assim também. Preferem mostrar para os outros alguém a qual Cristo Jesus te salvou e você não é mais. Você precisa levar a luz de Deus. Você precisa iluminar aonde quer que você vá. Aonde você chega, precisa ser luz. E pessoas precisam olhar para você e ver essa luz resplandecendo em você. Pessoas precisam estar falando algo e quando você chegar falar, não, vamos falar isso depois porque fulano está aqui e ele é luz, ele é diferente, ele não pode ouvir essas coisas. Precisamos ser essa luz. Não ser a luz que a gente chega na roda dos escarnecedores e as pessoas estão falando besteira e a gente escuta besteira. Não precisamos ser luz de tal modo que as pessoas, mesmo estando no mundo, nos respeitem como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. Precisamos carregar Cristo Jesus. Precisamos carregar essa luz. Precisamos colocar as nossas vidas no velador, não embaixo de uma vasilha, não debaixo da mesa. Precisamos colocar a nossa vida em destaque. A nossa vida precisa ser em destaque não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para que Jesus seja glorificado e exaltado na minha e na sua vida. É Ele quem precisa ser luz, é Ele quem precisa ser transmitido através de você. O que a pessoa carrega de você ao conversar com você 5 minutos? O que uma pessoa carrega de você ao encostar em você? O que será que alguém que encontra com você na rua, que fala com você, que talvez senta na mesma mesa, carrega de você? Será que você tem iluminado essa luz? Ou será que você só tem deixado um perfume? Tem deixado uma saudade? Tem deixado os pensamentos? Ou será que você tem trazido clareza para a vida das pessoas? Pessoas sentam e conversam com você e falam sobre os problemas da sua vida, porque você sempre tem uma palavra para dizer e para anunciar. Você sempre tem uma palavra de Deus para falar. Será que você tem sido esse crente? Será que você tem sido um crente onde as pessoas sentam do seu lado, escutam uma palavra de consolo, escutam uma palavra de ânimo, escutam uma palavra de alegria, ou somente escuta reclamações e problemas? Você tem sido um crente que tem colocado pessoas para cima, pessoas alegres, pessoas que estão em auge de alegria, ou você tem somado com essas pessoas para reclamar do mundo, reclamar da sua família, reclamar das coisas que acontecem, reclamar das coisas que estão acontecendo neste mundo? Qual crente você está sendo? Quem você está sendo em Cristo Jesus? Fomos chamados para ser luz do mundo. Fomos chamados para carregar a luz de Cristo Jesus em nós. Fomos chamados para iluminar e para trazer clareza. Aonde está em trevas, precisamos iluminar. Precisamos trazer clareza. Por isso Jesus diz, eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se você crer que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, saia das trevas. Se você crer verdadeiramente que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, sozinho você não conseguiria chegar. Por isso que você diz, eu te aceito, Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. Porque quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está reconhecendo, eu não
Pai. Por isso, se você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pare de andar em trevas. Pare de procurar andar em trevas. Pare de procurar fazer coisas erradas. Pare de fazer as coisas que não têm agradado a Deus. Se você um dia levantou a sua mão e foi batizado, ou se um dia você levantou a sua mão e creu em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pare de andar em pecado. Pare de viver uma vida promíscua. Pare de viver uma vida no erro. Pare de escolher as coisas do mundo, ao invés de escolher a Deus. Aquele que crê em mim não permanece nas trevas. Você precisa demonstrar que você creu em Cristo Jesus. E como eu demonstro isso, pastor? Vivendo uma vida em santidade. Buscando viver uma vida separada para Cristo Jesus. E como eu demonstro, pastor? Vivendo uma vida longe do pecado, longe das coisas deste mundo, longe das coisas que te afastam de Cristo Jesus. Você precisa demonstrar: eu te escolhi, ó Senhor, eu creio no Senhor, e por isso a minha vida hoje é mudada. Eu não ando mais em trevas, eu não faço mais o que eu fazia, eu não vivo mais a vida que eu vivia, eu não pratico mais o que eu praticava, porque eu creio em Ti, ó Senhor. Precisamos demonstrar a Cristo Jesus, porque existem muitas pessoas que, como os fariseus, louvavam a Ele com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. Precisamos viver uma vida de integridade com Cristo Jesus. Ele não quer você pela metade, Ele não quer somente o seu coração, pois Ele não é açougueiro. Ele quer a sua vida por completo. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar o seu pensamento, Ele quer mudar as suas atitudes, Ele quer mudar o seu falar, Ele quer mudar as suas vestes, Ele quer mudar tudo em sua vida. Ele quer ser o primeiro, Ele não quer ser o segundo, Ele não quer ser o último. Se não for para Ele ser o primeiro, não adianta buscar a Cristo Jesus. Jesus precisa ser o primeiro em sua vida. Ele precisa ser o primeiro ao acordar. Ele precisa ser o primeiro quando você for dormir. Ele precisa ser o primeiro quando você precisar de algo. Ele precisa ser o primeiro a ouvir as notícias boas. Ele precisa ser o primeiro quando você deve ser grato a alguém. Ele precisa ser o primeiro. Jesus precisa ser o primeiro em sua vida. E se Jesus não tem sido o primeiro em sua vida, reveja a sua vida. Se você, ao acordar, pega o celular, fala com alguém, faz diversas coisas ao invés de agradecer ao Senhor pela noite que Ele te deu, reveja os seus conceitos. Se você vai almoçar e come aquele alimento com fome, porque eu estou com fome, porque eu quero me alimentar, e não agradece ao Senhor, reveja os seus conceitos. Se você vai dormir e não agradece pelo dia que Ele te deu e pela noite que Ele irá te dar, reveja os seus conceitos. Cristo Jesus precisa ser o primeiro. Ele não quer o segundo lugar. Ele quer ser o primeiro lugar. Porque quando Ele não é o primeiro lugar, Satanás se torna o primeiro lugar. Quando Cristo Jesus não é o primeiro lugar em nossas vidas, quando o nosso eu, as nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas vontades é o primeiro lugar em nossas vidas, é Satanás a qual nós servimos. Por isso, seja o primeiro lugar da sua vida Cristo Jesus. Seja Ele a primazia da sua vida. Seja Ele a primazia dos seus pensamentos. Seja Cristo Jesus o primeiro em tudo que você for fazer e for falar. Por isso, é necessário andar em luz. Não permanece nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Jesus está dizendo que naquele momento Ele não veio para julgar, Ele veio só para salvar.
ele veio não para realizar o julgamento ainda irá acontecer, mas ele tinha vindo ao mundo para salvar. Ele veio ao mundo não para julgar naquele momento, mas ele veio para o mundo para salvar e para libertar e para pagar um preço impagável na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. Por isso Jesus está dizendo: aquele que me vê, eu vim. Se alguém ouve a minha palavra e não obedece elas, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Jesus está dizendo: se você ouve a minha palavra e não dá a mínima, se você ouve a minha palavra e a sua vida continua a mesma, se você ouve a minha palavra e você continua fazendo as coisas erradas, eu não estou aqui para te julgar não no início, mas ele virá. Cristo Jesus virá e julgará o mundo. Ele falou: eu tenho te dado a oportunidade ainda de arrependimento, pois o juízo ainda não chegou. Eu estou te dando a oportunidade ainda de arrependimento. Eu estou te dando a oportunidade de se reconciliar. Eu estou te dando a oportunidade de se chegar a mim, pois o juízo ainda não chegou. Pois ele mesmo vai dizer: porque quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. O próprio Jesus está dizendo: quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu próprio juiz. E a palavra que tenho pregado, essa julgará no último dia. Seremos julgados pelas palavras que Cristo Jesus pregou e anunciou. Seremos julgados pelas atitudes que possuímos que divergiram a palavra de Deus. Seremos julgados pelo aquilo que fizemos que divergiu com as Escrituras do Senhor. Por isso precisamos viver a palavra. Precisamos viver Cristo Jesus, pois Ele é a palavra. Precisamos viver o Senhor em nossas vidas. Precisamos falar: igual Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É necessário Jesus viver a sua vida. É necessário não viver mais as suas vontades, não viver mais o seu eu, não mais viver o seu querer, mas Cristo Jesus viver através de você. E é isso que Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais para o meu eu não vivo mais para fazer aquilo que eu tenho vontade, eu não vivo mais para realizar aquilo que eu quero, mas eu vivo o que Cristo Jesus quer para a minha vida. Por isso ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é assim que você precisa viver. Você precisa viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Cristo te chamou para viver uma vida abundante, não eternamente só, mas uma vida também terrena abundante. Mas só vive vida abundante quem anda com Jesus. Só existe vida abundante quem está com Ele. Só vive vida abundante quem coloca a luz do mundo sobre a sua vida. Não tem como viver uma vida abundante sem Cristo Jesus. Não tem como viver uma vida longe de problemas, longe de dificuldades, longe de algumas coisas, se não colocarmos em prática a sua palavra, se não colocarmos em prática aquilo que Ele quer para mim, para a sua vida. Só vive vida abundante quem quer e quem nega a si mesmo e segue a Cristo Jesus. Só vive essa vida como Ele prometeu aquele que nega as suas vontades. Porque Ele mesmo vai dizer que aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. E aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Se você entregar a sua vida para viver Cristo Jesus, você achará a sua vida. Você viverá uma vida abundante, não somente terrena, mas uma vida eterna ao lado do Pai. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o
dizer e o que falar. Jesus está dizendo àquele povo: as palavras que eu falo, não falo de mim mesmo. Eu não estou aqui me exaltando, não estou aqui dizendo de mim, mas o que eu vim trazer para vocês é a respeito de Deus, o que Ele mandou eu falar, o que Ele mandou eu anunciar. Eu não estou aqui falando de mim mesmo, mas eu estou falando o que o Pai me enviou e que me mandou falar. É o que Cristo Jesus está dizendo: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. Jesus está dizendo: eu vim aqui para anunciar o que meu Pai falou, disse e mandou eu dizer para cada um de vocês. Jesus está dizendo: as palavras que eu falo, não falo de mim mesmo, mas é Deus quem fala através de mim e me mandou falar para vocês. E sei que o seu mandamento é vida eterna. E assim o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Jesus está dizendo: e sei que o seu mandamento é vida eterna. O que Ele mandou era anunciar e pregar a vida eterna. O que Ele anunciou e os seus mandamentos são vida eterna. E assim o que falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Que possamos verdadeiramente ver em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que possamos colocar a luz de Cristo Jesus no meu e no seu viver. Que possamos viver essa luz. Que possamos ser essa luz a qual Ele me chamou e te chamou para si. Que você possa iluminar Cristo Jesus na vida das pessoas. Que você possa transmitir o amor de Deus. Que você possa transmitir o carinho de Cristo Jesus. Que você possa transmitir a vida de Cristo Jesus através do falar, através do abraço ou através das atitudes de um verdadeiro cristão. Que as pessoas possam olhar para você sem você anunciar ou falar uma só palavra, e que elas possam te ler como cartas lidas de Cristo Jesus. Que você leve a luz de Cristo Jesus para o mundo. Que você leve a palavra de Deus aos cativos e àqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Que você leve uma palavra de consolo àqueles que precisam de consolo. Que você leve um Deus soberano que olha e que cuida e que transforma a vida para aqueles que não têm mais esperança, aqueles que acham que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Que você leve esse Deus que mudou outrora a sua vida, que você leve esse Deus através da sua vida para todo aquele que possa crer e possa viver uma vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, gratos somos a Ti, ó Senhor.